Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da Agência Reguladora Multissectorial da Economia ARME, emitido neste espaço quinzenalmente às segundas-feiras, às 19h45, antes do telejornal. Prezados telespectadores, depois de mais de 2 meses ausentes da vossa companhia, por causa da pandemia de Covid-19, que nos obrigou ao confinamento domiciliário. Estamos agora com uma entrevista ao presidente do Conselho de Administração da ARME, Dr. Isaías Barreto da Rosa, que nos vai falar, entre outros assuntos, das medidas que a ARME tomou durante o estado de emergência para fazer face aos efeitos socioeconómicos do novo coronavírus. Retomamos agora o tema que anunciamos na abertura deste programa para iniciarmos a conversa com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARME, Dr. Isaías Barreto da Rosa, quem saudamos e agradecemos pela sua disponibilidade para falar-nos, entre outros assuntos, das medidas que a ARME tomou durante o estado de emergência para mitigar os efeitos de Covid-19. Sr. Presidente, muito obrigada pela sua disponibilidade. A 29 de março deste ano, foi decretado, portanto, o estado de emergência em todo o país, que demorou cerca de 2 meses em virtude da pandemia de Covid-19. O que é que a ARME fez para fazer face aos efeitos, neste caso, do novo coronavírus, em relação aos setores regulados? Pois bem, o contexto que vivenciamos e que ainda continuamos a vivenciar é um contexto excepcional. E em contextos excepcionais é imperiosamente necessário que medidas excepcionais sejam tomadas. Foi neste quadro que a Agência Reguladora Multissetorial da Economia tomou um conjunto de medidas para praticamente todos os setores regulados, com o objetivo de contribuir, de dar o seu humilde contributo para ajudar nesta luta contra a Covid-19 e contra os seus efeitos. No setor das comunicações eletrónicas, por exemplo, nós começamos logo a seguir à declaração, portanto, do estado de emergência, nós começamos a sentir uma pressão muito forte nas redes de comunicações eletrónicas. O tráfego aumentou substancialmente, nas redes 4G em cerca de 60%, nas redes 3G em cerca de 30%, nas redes, portanto, GSM, na rede de voz, aumentou em cerca de 20%. E com esse aumento começou igualmente a haver algum congestionamento na rede, o que obviamente tem impactos ao nível da qualidade de serviço. O que a ARME fez? A ARME disponibilizou espectro radioelétrico adicional aos operadores de comunicações eletrónicas, a todos eles, gratuitamente, para poderem, nesse período excepcional, melhorar a qualidade de serviço e, portanto, disponibilizar um serviço com maior rapidez e com melhor qualidade. A ARME quase que duplicou, digamos, o espectro disponibilizado aos operadores em algumas bandas, em outras bandas aumentou em cerca de 65%, sobretudo para melhorar a qualidade do serviço, nomeadamente nas redes de quarta geração. De igual forma, a ARME fez um conjunto de recomendações nos vários setores que nós regulamos, tanto no setor da eletricidade, no setor da água e saneamento, etc., no sentido de fazer com que as nossas reguladas suspendessem temporariamente o corte de serviços por não pagamento. Foi uma recomendação e nós registramos com apreço o facto das reguladas desses vários setores terem dado uma resposta bastante positiva. Nós igualmente fizemos um conjunto vasto de recomendações aos consumidores dos vários serviços, nomeadamente na área das comunicações eletrónicas, na área, portanto, de energia, de eletricidade, na área de água e saneamento, etc., exatamente para que, com essas recomendações, possamos todos nós, enquanto consumidores, melhorar, digamos assim, o nosso nível de proteção contra a pandemia de Covid-19. A ARME, igualmente, em conjunto juntamente com os operadores de comunicações eletrónicas e com o ICEG, disponibilizou um número gratuito
para, digamos, a denúncia de casos de VBG durante o período de confinamento. Portanto, nós procuramos dar o nosso humilde contributo na esfera das nossas responsabilidades para a luta contra a Covid-19 e, portanto, para ajudar a mitigar os efeitos nefastos desta pandemia. Obrigada, Sr. Presidente. A ARME publicou recentemente o sentido provável de decisão sobre a definição de mercados relevantes e identificação, portanto, de operadores com poder de mercado significativo de comunicações eletrónicas. Além disso, abriu um longo período de auscultação prévia aos operadores sobre esta matéria. Qual é a consistência, neste caso, desta deliberação? Pois bem, a entidade reguladora, para poder intervir no mercado, tem que ter os instrumentos necessários. E neste caso concreto, nós precisamos de ter um estudo de mercado que nos possa dar efetivamente as indicações de como é que está o mercado, para a partir daí nós podermos efetivamente intervir. O estudo foi feita uma consulta pública a todos os players e nós produzimos um relatório, ou nós produzimos, melhor dizendo, um sentido provável de decisão, depois, obviamente, do relatório de consulta pública. Ora, mas o que é isso e para que é que serve? Ora, nós, primeiramente, para regularmos, nós precisamos de identificar os mercados relevantes. O que é um mercado relevante? O mercado relevante não é nada mais, nada menos do que o mercado onde há necessidade de intervenção do regulador. Quando é que nós temos um mercado relevante? Por exemplo, o mercado de comunicações móveis, o mercado de voz, por exemplo, não é? Ou o mercado de banda larga. Ora, qualquer mercado por nós identificado no qual existe, portanto, a possibilidade de um operador sozinho aumentar os preços, não é? Sem que o consumidor tenha uma alternativa real, nós, de uma forma muito genérica, muito sintética, nós somos capazes de dizer que esse é um mercado relevante. E, portanto, nós temos que fazer o quê? Que impor um conjunto de obrigações para, em última instância, proteger o consumidor. Porque senão, se nós tivermos vários mercados onde você tem um ou outros ou mais operadores que sozinhos podem aumentar, por exemplo, os preços e o consumidor ficar sem alternativas, nós começamos a ter algumas dificuldades. Ora, o estudo de mercado permite-nos identificar mercados relevantes, ou seja, áreas onde o regulador tem que tomar um conjunto de medidas. Para quê? Para, por um lado, proteger o próprio consumidor e proteger também a concorrência sã no mercado. Ora, nós fizemos esse estudo, nós identificamos, portanto, os mercados relevantes e nós publicamos o sentido provável de decisão no que diz respeito à identificação de mercados relevantes. Mas, além de identificar os mercados relevantes, nós identificamos os operadores com poder de mercado significativo, ou seja, identificamos operadores que, digamos, detêm algum poder sobre esses mercados. Por exemplo, pode ser um poder de aumentar os preços, como eu fiz referência há bocado, sem que o consumidor tenha para isso, digamos, alternativas para a utilização desse serviço ou desse produto. Identificamos mercados relevantes, identificamos operadores com poder de mercado, portanto, significativo, e a seguir o que é que vai acontecer? Nós vamos impor obrigações, vamos impor remédios. Para quê? Para salvaguardarmos a concorrência no mercado, por um lado, e para protegermos os legítimos interesses dos consumidores, por outro. No fundo, foi o que nós fizemos. Nós fizemos o estudo de mercado, fizemos uma consulta pública, produzimos o relatório da consulta pública feita, publicamos agora o sentido provável de decisão e estamos novamente a auscultar os operadores, os players do mercado, relativamente ao sentido provável de decisão. Depois de recebermos esses inputs dos players, nós iremos sim impor as obrigações com vista, por um lado, a salvaguardar os legítimos interesses dos consumidores e com vista nós também protegermos a concorrência sã no mercado. Porque quando há concorrência, quem ganha em última instância é o João lá em casa, é a Maria, é o cidadão comum, é o consumidor comum e esse é o nosso mandato. Entre as medidas que a ARME tomou durante este período consta, portanto, a suspensão provisória do lançamento de novas promoções
e tarifários no setor das comunicações eletrónicas. Em que consistiu esta decisão? Bom, em primeiro lugar, convém dizer e enfatizar que a entidade reguladora decidiu suspender temporariamente, por um período de tempo limitado, novos tarifários e também novas promoções. Não estão em causa as promoções que já existem no mercado, não estão em causa os tarifários que já existem no mercado. Porquê que a reguladora tomou essa decisão? Em primeiro lugar, o Decreto Legislativo 7 de 2005 estipula de forma bastante clara em que circunstâncias é que a entidade reguladora pode tomar esse tipo de decisões. Ora, a entidade reguladora pode intervir no mercado em, pelo menos, essencialmente em duas circunstâncias. Com base no estudo de mercado, o estudo ao qual fiz referência há bocado, em que identifica, portanto, mercados relevantes, operadores com poder de mercado significativo e impõe obrigações para garantir maior concorrência no mercado e para proteger o consumidor em última instância. Mas também, o artigo 8 do Decreto 7 de 2005, Decreto Legislativo 7 de 2005, diz que o regulador pode também intervir no mercado em situações de emergência. E tipifica essas situações. Que situações? Aquelas em que a concorrência do mercado pode eventualmente estar em causa, aquela em que a concorrência do mercado está em causa, ou também quando, de alguma forma, o interesse dos utilizadores possa eventualmente também estar em causa. Quando nós falamos aqui dos utilizadores, o Decreto Legislativo 7 de 2005 tipifica, diz explicitamente que está-se a falar do consumidor e também dos próprios operadores. Ora, é neste quadro que a ARMA efetivamente suspendeu temporariamente, por exemplo, as novas promoções, por um período de 2 meses. Ora, é importante perceber alguns aspectos importantes. Passo a redundância. Nós vamos intervir, nós temos intervenção no mercado, por exemplo, isto acontece connosco, com qualquer reguladora, quando há preços, por exemplo, predatórios. Não é? Se, eventualmente, existir preços predatórios, é razão para o regulador analisar a questão e intervir. O que é isso de preço predatório? Quando você, para produzir uma garrafa de água, engarrafar água e colocá-la no mercado, gasta, por exemplo, 20 escudos. Você não pode vender aquela garrafa de água a 10 escudos. Porquê? Porque não é sustentável. O preço final, normalmente é o custo que você tem para produzir, mais uma margem de lucro. Agora, se você produzir a 20 escudos e vender a 10, pode conseguir fazer isso durante algum tempo. Mas algum tempo depois, isto vai criar sérios problemas. Ora, neste caso, o regulador tem que intervir. Porquê? Porque até põe em causa a concorrência no mercado. Quando, por exemplo, você tem promoções, não é? E as promoções decorrem em circunstâncias em que, de alguma forma, põe em causa também a concorrência no mercado, é preciso que haja intervenção do regulador. E a lei diz exatamente que o regulador tem que intervir. Muito obrigada. Através da deliberação número 17 de 29 de maio, o Conselho de Administração, a ARMA, portanto, tomou uma decisão vinculativa no processo de resolução administrativa de litígios que opõem a Unitel T+, à ACV Telecom sobre o acesso à estação terrena de cabo de fibra óptica submarino. Como é que o Sr. Presidente poderia nos explicar como é que funciona todo este processo? Em primeiro lugar, importa dizer, de forma bastante enfática, que este é um processo que está em curso e que, portanto, nós não podemos, não devemos e não vamos falar de detalhes de um processo que está em curso. O que nós podemos dizer, o que nós podemos explicar é, de uma forma genérica, como é que situações desta natureza, não é? Como é que o regulador age em contexto de resolução administrativa de litígio, sem entrar em detalhes sobre processos que estão em curso. Ora, o que nós podemos dizer é que, efetivamente, a lei confere à entidade reguladora nacional do setor, por exemplo, das comunicações eletrónicas,
a responsabilidade de, digamos, de resolver, não é, administrativamente litígios entre entidades por ela reguladas. Recebe uma reclamação e segue os passos estipulados na lei. Notifica, digamos, a entidade, portanto, oposta, não é? Neste caso, recebe a resposta, a reação, e depois tem um posicionamento, e tem um prazo legal para ter um posicionamento. E tem que decidir. Não é? Tem um prazo legal. Se não decidir, não estará a fazer o seu trabalho. Depois, toma uma decisão. E a decisão da entidade reguladora, ela é vinculativa. Significa, portanto, que, seja ela qual for, tem de ser acatada pelas entidades reguladas. E, portanto, se eventualmente as entidades, portanto, reguladas não acatarem, incorrem numa contraordenação tipificada na lei. É importante, igualmente, dizer que a entidade reguladora não pode agradar a gregos e a troianos. E não é possível, não é essa a missão, naturalmente, das entidades reguladoras. A missão é fazer um trabalho sério, profissional, rigoroso, dentro do estrito respeito pelas leis da República, pelo quadro normativo e legal vigente, levando, obviamente, em consideração as melhores práticas internacionais e a realidade do país. E é esse o trabalho que a ARMA faz. Ora, quando você tem duas partes em conflito e todos querem ter razão, e quando há uma entidade que delibera sobre a matéria e que diz que, nesse caso concreto, a decisão é esta, é normal que uma das partes não fique satisfeita. E é normal também que essa parte que não tenha eventualmente ficado satisfeita utilize os mecanismos que a lei coloca a seu dispor para reclamar. E, efetivamente, a lei diz, se você não estiver de acordo, pode recorrer ao tribunal. E é normal que assim seja. Aliás, mesmo em processos judiciais em tribunal, você pode não concordar, digamos, com o resultado, digamos, com o julgamento, pode recorrer a um tribunal de instância superior. Isso é absolutamente normal. Entretanto, é importante também enfatizar que as entidades reguladas, todas elas defendem o seu interesse. Uma empresa tem um dos objetivos principais de uma empresa é o lucro. E qualquer entidade tem o dever até de defender os seus interesses. Tem o dever de fazê-lo dentro da lei e é expectável que faça isso também com urbanidade e dentro, digamos, do respeito pelos princípios mais básicos e elementares daquilo que é ético. E é naturalmente aquilo que nós também, enquanto entidade reguladora, nós esperamos. Em casos excepcionais, às vezes, passo o pleonasmo, isso pode não acontecer. Mas o expectável é que aconteça dentro desses parâmetros. No que diz respeito à entidade reguladora, ela continua firme, sempre. Portanto, a entidade reguladora, qualquer que seja, em Cabo Verde ou fora de Cabo Verde, ela deve continuar firme, determinada e inamovível no seu compromisso de fazer um trabalho sério, profissional, rigoroso e de acordo com as leis existentes. É importante também dizer que em Cabo Verde, ou melhor, em qualquer parte do mundo, e Cabo Verde não foge à regra, digamos, pode acontecer que haja tentativas de captura da entidade reguladora por parte das entidades reguladas. Isso acontece em todo lugar e é normal também que aconteça em Cabo Verde. E o nosso papel, e o papel de todas as entidades reguladoras, é de se manter firme, mais uma vez, inamovível e determinada em fazer um trabalho sério, responsável, de acordo com a lei e, sobretudo, de não se deixar capturar por qualquer entidade por ela regulada. Esse é um compromisso de todas as entidades reguladoras, em Cabo Verde ou fora dela, e, naturalmente, é também o compromisso da Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Sr. Presidente, muito obrigada
pela entrevista e com esta conversa com o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARME, Dr. Isaías Barreto da Rosa, chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARME onde o rigor e a ética da informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamos-lhe a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem.